that's fine. Oh, we like. Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma super dica de leitura para vocês, apresentando para vocês esse comentário que é considerado o melhor comentário de João, tá? Do Evangelho de João. E não é só aqui no Brasil não, mas no mundo. Eu agora esqueci o site, né? Que tem lá os 100 melhores comentários do mundo, né? E tem as categorias, tanto livros do Antigo Testamento como do Novo Testamento. E em relação ao Evangelho de João, esse é o melhor comentário. Comentário de João, do D.A. Carson. Essa é uma série da Shed Publicações. São 5 livros, né? 2 do Carson, que é esse de João e o de Mateus. 2 do James Edwards, que é o de Marcos e o comentário de Lucas. E o outro do, se eu não me engano, eu esqueci o nome do autor, é de Isaías. O comentário de Isaías também, que é muito bom, dessa série. Tá? E Carson aqui, o D.A. Carson nessa obra, ele dá show, porque ele não só trabalha a exegese, apesar que eu, particularmente, prefiro os comentários do James Edwards, que é mais fácil a leitura. O Carson é mais prolixo, né? Ele enrola muito, mas ele é muito bom, tá? É um comentário acadêmico, ele trabalha a exegese, a hermenêutica e o contexto cultural, trabalha os manuscritos. Eu vou ler para vocês aqui a passagem daquela perícope da mulher adúltera, aonde há um consenso já entre os estudiosos, não só liberais, tá? Mas ortodoxos, como Carson, que essa passagem não pertence, né, ao capítulo 7, dos versículos 53 até o capítulo 8, versículo 11, não pertence a João. Tá? Isso foi inserido, isso foi enxertado no Evangelho de João. Porque os melhores manuscritos não constam essa passagem. Os melhores e os mais antigos. Tá? Quando você vai estudar os manuscritos, né, crítica textual, isso aí é sine qua non. Variantes textuais. Né? Inclusive tem um livro muito bom do Roger O. Manson, que é Variantes Textuais do Novo Testamento, onde ele aborda isso. É um livro fantástico, principalmente para aqueles que dão aula de grego e estudam grego. Né? Então, ele trabalha tudo isso. Crítica textual, exegese, hermenêutica, aplicação. É o comentário completo desse que é considerado a cereja do bolo dos evangelhos. O evangelho segundo escreveu João. Então, D.A. Carson dispensa a apresentação, né? Preciso falar da sua enorme biografia, porque é doutor em Novo Testamento, doutor em exegese, hermenêutica, dá aula por muitos anos de Novo Testamento, um dos maiores eruditos em Novo Testamento. Isso aí vocês sabem. Já veio no Brasil várias vezes para conferências da editora Fiel. Né? Ele é reformado, ele é calvinista. Tá? Ele é calvinista. Então, tem alguns comentários como o capítulo 6, né? O João capítulo 10, né? Que ele vai puxar mais para o lado calvinista, mas isso aí não tem nenhum problema. Tá? Você que é arminiano, não tem nenhum problema. Tá? Eu sou mais atrelado à linha reformada também, mesmo não concordando com tudo. Ok? Apesar de pertencer a uma igreja arminiana, sou da Assembleia de Deus, sirvo como presbítero ali, um presbítero da Assembleia de Deus aqui onde eu moro, em São Paulo, Guarulhos. E sem delongas, queridos, abrindo aqui esse comentário, né? O melhor comentário de João está aqui. Eu já vou logo para o sumário, né? O sumário é curto, não é tão longo. É curto o sumário, é só uma página só. Deixa eu mostrar aqui para vocês, aproximar bem.
para vocês ficarem a par. Né? Ele divide em partes, né? Em capítulos. Ele fala aqui, ó. Tem aqui o prefácio, abreviações, introdução. Primeira parte, algumas características do Evangelho de João. Isso aqui é interessante que ele já taxou na abertura, né? Como se compreende o Evangelho de João? Comentários selecionados. Na igreja primitiva, né? Discussões mais recentes e a posição atual. Terceiro aqui, ó. A autenticidade do quarto evangelho. Aí vem os capítulos. A possibilidade de uma crítica da fonte efetiva no Evangelho de João. O desafio da unidade estilística. A relação entre o quarto evangelho e os sinóticos. Tá? Os sinóticos, para quem não sabe, a palavra sinótico significa semelhantes ou parecidos, que é Mateus, Marcos e Lucas. Tá? Reflexões sobre o pano de fundo conceitual. Uma avaliação da nova crítica. E o quarto e último aqui, no quarto, né? A autoria do quarto evangelho, a data e proveniência do quarto evangelho, o propósito do evangelho de João, algumas ênfases teológicas em João, pregar fundamentado no quarto evangelho, a estrutura do evangelho de João. Análise, e a partir da página 109 começam os comentários. Tá? Deixa eu ir aqui, ó, sobre a posição atual, tá? Sobre esse evangelho. Está na página 36. Mano, que é a tradição que atribui a João, né? De fato, as fontes internas trabalham isso. Aqui, ó, página 36, a posição atual sobre o evangelho de João. Só dei uma parte aqui para vocês. E também aqui tem várias notas de rodapé, onde ele vai trazer os eruditos, tá? Eruditos do Novo Testamento, em manuscritos, em crítica textual, tá? As notas de rodapé são maravilhosas, fantásticas. Vamos lá. A posição atual caracteriza-se por uma considerável diversidade não só de resultados, como também de métodos. Não pretendo abordar todo o assunto, mesmo porque há excelentes estudos de fácil acesso. Em vez disso, ater-me-ei a observações em duas áreas. Primeiro, delinearei brevemente as visões de algumas vozes dominantes. Se eu falhar ao não mencionar certos estudiosos renomados, não significa que a obra deles não tenha valor. Por exemplo, não menciono os comentários de R.H. Lightfoot e de Hawkins e Davy. O último é particularmente sugestivo, tanto de uma perspectiva teológica, como por seu tratamento do uso do Antigo Testamento em João. Mas eles não são discutidos aqui, né? Embora citados no comentário que se segue. Porque de maneira correta ou equivocada, a obra deles não se enquadra na presente discussão, tampouco apresenta um considerável bloco de opiniões. Então ele já começa a apresentar o assunto. Né? Continuando aqui, ó. Aqui, ó. Começa a falar das fontes, né? Um tipo tanto diferente de crítica da fonte foi desenvolvida por Brown. Ele é um pouco relutante em aplicar o termo crítica da fonte a seu próprio trabalho. Mesmo assim, ele afirma que revelou 5 camadas de tradições que refletem o desenrolar da história da comunidade joanina. Ele acredita que o quarto evangelho compreende uma tradição independente sobre Jesus, ou seja, independente dos evangelhos sinóticos, moldado dentro da distintiva apresentação joanina do evangelho. Ela foi trabalhada dentro de um evangelho escrito e subsequentemente revisado pelo menos 2 vezes. A visão de Brown desenvolveu-se a partir da escrita de seu comentário sobre o quarto evangelho. Ele tanto foi publicado em forma popular, né? Quando a gente fala Brown aqui é o Raymond Brown, o padre, né? Que ele faleceu em 98, se não me engano.
97, 98, tem a obra dele que é clássica, né? Que é a Introdução do Novo Testamento, que é uma obra gigantesca, maravilhosa. Raymond Brown. A visão de Brown desenvolveu-se a partir da escrita de seu comentário sobre o Quarto Evangelho. Ele tanto foi publicado em forma popular, como em um comentário maior sobre as cartas de João. A partir de suas espécies de crítica da fonte, juntamente com as extrapolações que se tornam possíveis ao se apelar às cartas de João, ele sugere que o produto final do Quarto Evangelho foi associado ao produto da interação de cristãos em 6 grupos delimitáveis e parcialmente sobrepostos. Primeiro grupo: cristãos de igrejas apostólicas cuja cristologia foi considerada inadequada à comunidade joanina. Tá? Esses outros cristãos fizeram as confissões do capítulo 1, onde João combate ali o gnosticismo, tá? A comunidade joanina quis fazer a última confissão de que Jesus é Deus, né? Trazendo o logos divino ali, a ideia do logos, né? Não como uma palavra, uma mente racional, conforme os filósofos pensavam, mas como uma pessoa. Não obstante, a união com esses cristãos tanto era considerada possível quanto desejável. João 17, aqui, ó. Segundo ponto do Brown, né, que o livro foi destinado a esse evangelho. Cristãos judeus cuja fé dependia muito de sinais. Aqui está sempre as notas de rodapé dele. Cristãos judeus cuja fé dependia muito de sinais. Rejeitavam a deidade de Cristo, ou que ele era Deus, tá? A comunidade joanina não o via como crentes verdadeiros. Ele cita o capítulo 6, do 60 ao 66. Eles criam que Cristo era o Messias, mas que não era Deus. Terceiro, criptocristãos, né, judeus que se julgavam cristãos, mas que não haviam se afastado da sinagoga. Alguns estudiosos, né, mas não Brown, veem Nicodemos como exemplo prototípico, tá? Ele cria em Jesus, mas era membro do Sinédrio, era um fariseu, né? Então ilustra isso em Nicodemos, essa figura. 4. Seguidores de João Batista, que o julgavam mais importante que Jesus. Daí a polêmica, capítulo 1, versículo 8, e o capítulo 3, versículo 30, né? Dos discípulos de João, começaram a ficar com ciúme, porque chegaram em João, falou: João, os discípulos desse Jesus aí está batizando mais que nós, e aí? Né? A inveja, o ciúme, e João dá uma lapada neles. Quinto, os que julgavam, Quinto, os judeus, ou seja, membros não crentes da sinagoga, em ativa oposição à igreja, que excomungavam todo adepto da sinagoga que confessava Jesus como Messias. Tá? E o último aqui, o mundo todo, aquele que rejeitava a mensagem de Jesus, tanto judeus como gentios. Interessante, né? Poucos são os que concordam com Brown em todos os detalhes, mas muitos acreditam que ele esteja basicamente certo. Embora alguns detalhes sejam questionáveis, falarei um pouco mais acerca de sua reconstrução na próxima sessão. Por enquanto, sustento que a visão de Lindars, se o Evangelho de João realmente for a reunião de fragmentos, é mais confiável que a Fortuna ou Brown. É mais confiável que a Fortuna ou Brown. Muito do Evangelho de João, sugere Lindars, Lindars, um erudito, né? Era originalmente material de sermões que o evangelista agrupou ao longo do tempo. Não é necessário que se concorde com cada sugestão que Lindars oferece sobre a maneira como esses sermões foram reunidos para perceber a plausibilidade intrínseca de sua teoria. Ela busca postular que a organização das tradições para compor o quarto evangelho, o evangelho, aconteceu por meio de pregações, principalmente pregações do evangelista. Além disso, há muito que se dizer segundo a visão pela qual cada uma
das inequívocas combinações de narrativas, discurso, nos 12 primeiros capítulos é construída para apresentar as boas novas de Jesus Cristo como uma visão completa, um todo evangelístico, repetido segundo uma gama de diferentes perspectivas, uma vez que o quarto evangelho traz as várias unidades reunidas. Uma visão. Claro que o Carson não defende isso, né? Que foi vários sermões de João pregado que se reuniu para fazer esse evangelho, para compor o quarto evangelho. Embora a maioria dos comentadores afirme que João é independente nos evangelhos sinóticos, não, né, não se limita a eles, esse consenso de modo algum é universal, graças principalmente à obra de Neirink, outro erudito, né, que escreveu uma obra sobre João, e de Solages, sem mencionar o detalhado comentário de Barrett, né, que é um grande erudito também. Uma minoria significativa não se encontra convencida de que a independência de João em relação aos sinóticos possa ser afirmada com tanta segurança. Talvez a avaliação mais cuidadosa seja a de Smith. O significado desse debate sobre a compreensão do valor histórico de João será rapidamente investigado na próxima sessão. Aí ele vai trazendo aqui, fala sobre Bultmann, tá? E vai abordando, falando, tá? Sobre a posição desse evangelho atualmente, né? Aqui a quarta sessão que ele fala, né? Que ele ia abordar, tá aqui, ó. A autenticidade do quarto evangelho. Vou ler só uma parte aqui, eu vou para o capítulo 8, sobre aquela mulher pega em ato de adultério, né? Aqui, ó. A autenticidade do quarto evangelho. Deixa eu correr aqui. Isso aqui eu não vou ler. Para ganhar tempo, vou falar aqui, ó. Primeiro, a possibilidade de uma crítica da fonte efetiva no Evangelho de João. A recuperação das fontes do Evangelho de João, deve ser vista como esforço extremamente problemático. Não há motivo para se duvidar de que João tenha usado fontes, ou seu colega evangelista Lucas certamente o fez. E não há necessidade para pensar que o quarto evangelista seguiu algum curso distinto. Entretanto, até mesmo aqui, há necessidade de precaução. O Evangelho de Lucas não se coloca como fruto de uma testemunha ocular, enquanto o de João sim, porque João foi discípulo de Jesus, foi apóstolo, é diferente. A questão não é se a fonte usada por João teria sido sua memória, ou que, em certo sentido, seria a verdade, mas inteiramente irrelevante, uma vez que o objetivo da crítica da fonte não é separar as memórias do material obtido de outras maneiras, mas o de separar os documentos escritos e a tradição oral externa que, conforme se alega, serviram como fontes para o Evangelho como conhecemos hoje. Tá? Interessante isso. Aí ele vai trabalhando todo esse conceito, né, da crítica da fonte, né, que João ele usou materiais, claro, a sua mente prodigiosa, né, que ele andou com Jesus, mas outras fontes, outras coisas, como a ideia do Logos, no capítulo 1. João com certeza deveria conhecer a filosofia grega, conhecia, né, o Logos em Plotínio, o Logos em Platão, que não tinha nada a ver com pessoa, tinha a ver com a mente racional. O próprio Fílon de Alexandria, né, um judeu helenístico, que escreveu várias obras, inclusive escreveu comentando o Pentateuco, que ele era muito fã de Platão, e para ele, Platão e Moisés falaram a mesma coisa, e ele comentou Gênesis, o Pentateuco, de maneira alegórica. Ele era atrelado à escola alegórica, né, interpretando, dando sentido alegórico às passagens do Pentateuco, né, inclusive ele tinha essa ideia também sobre a mente humana, né, a ideia de Plotínio, que era a mente racional, que era a razão, que dava a possibilidade de homem articular, de pensar, de verbalizar.
né, de raciocinar diferente dos animais, tá? Diferente dos animais. Mas em Cristo, o Logos de João é diferente do Logos nos filósofos socráticos, né? Ou melhor, tem o pré-socráticos, né? E o pós-socrático, nos filósofos pós-socráticos, né? Que desenvolveram melhor a filosofia. O Logos de João não é uma mente racional, mas é um ser, é uma pessoa que se tornou carne, que é Cristo Jesus. Então ele conhecia, tá? Ele conhecia, então ele usou fontes, com certeza. Aí ele vai trabalhando todas essas questões aqui. Não dá para ler tudo, né? Não tempo. A gente vai ficar 1 hora aqui. Que ele fala da relação entre o quarto evangelho e os sinóticos, tá? Então, a ideia do Carlson, ele como... Deixa eu ir aqui para o capítulo 8. A ideia do Carlson aqui, queridos, é que João escreveu esse evangelho baseado em muita coisa nas suas memórias, mas ele usou fontes. Eu acabei de citar o capítulo 1. Tá? Ele usou fontes naquela época para provar que Jesus não é um ser impessoal, que ele é uma pessoa, tá? Que ele é Deus. João traz Jesus como Deus, o pão da vida, a água da vida, né? Essa é a ideia de Carlson, a ideia mais conservadora, né? E o capítulo 8 aqui, né, sobre a mulher adúltera, né? Aquela famosa perícope. Deixa eu correr aqui, cadê? Ele fala aqui. Deixa eu pegar no capítulo 8, 13 a 20. Aqui, ó. Aqui. Deixa eu aproximar e vou ler para vocês aqui, né, o que ele traz. Você já sabia disso, né? Mas tem gente que não sabe. Um dia eu falei isso na escola dominical, quase que arranca a minha cabeça. Que esse texto não é de João, mas foi enxertado, né? Foi enxertado. João não falou dessa mulher. João não conheceu sobre esse assunto, mas colocaram como se ele tivesse escrito. Porque os mais antigos e melhores manuscritos não constam. Então ele vai tratar aqui, ó, excurso. A mulher surpreendida em adultério, que é a perícope do capítulo 7, dos versículos 53 até o capítulo 8, versículo 11. Olha o que o Carlson vai dizer. Tá? Não é eu que estou falando, é um erudito em Novo Testamento. Tá? Ortodoxo, crente, cristão, um homem de Deus. Apesar dos melhores esforços de Zane Hodges, que foi um erudito em manuscritos, para provar que essa narrativa originalmente fazia parte do Evangelho de João, a evidência está contra ele. E as versões modernas estão certas em separá-la de alguma forma do texto, como a NVI, né? A NVI tem uma nota sobre a narrativa. Ou relegá-la a uma nota de rodapé, como a versão inglesa, né? A RSV faz. Esses versículos estão presentes na maioria dos minúsculos manuscritos gregos medievais, mas eles estão ausentes de praticamente todos os antigos manuscritos gregos que chegaram até nós. Estão ausentes, representando grande diversidade de tradições textuais. A mais notável exceção é o Uncial D, manuscrito, né? Conhecido por sua independência em numerosas outras passagens. Quem conhece de crítica textual sabe disso. Eles também estão faltando, tá? Essa parte aqui, ó, estão faltando nas mais antigas formas dos evangelhos siríacos e cópidas e em muitos manuscritos da Vetus latina, Vetus geórgica e armênia. Todos os pais da igreja antiga, todos,
é unânime, omitem essa narrativa aqui no Evangelho de João, que não existia, né? Omitem essa narrativa. Ao comentar João, eles passam imediatamente do capítulo 7, versículo 52, para o versículo 12 do capítulo 8. Isso eles pulam porque não existia, né? Essa parte da mulher pega em ato de adultério não estava em João, não é de João, né? Cadê? Nenhum pai da igreja oriental cita a passagem antes do século X. Dídimo, o cego, um exegeta do século IV de Alexandria, reporta uma variação dessa narrativa, né? Não a narrativa como nós a temos aqui. Além disso, o número de manuscritos posteriores que incluem a narrativa a destacam com asteriscos, indicando hesitação quanto à sua autenticidade, enquanto aqueles que de fato a incluem mostram a frequência bastante alta de variantes textuais, embora a maioria dos manuscritos que incluem a narrativa a coloque aqui, isto é, capítulo 7, do 53 ao versículo 11 do capítulo 8. Alguns colocam, em vez disso, após Lucas 21, versículo 38. E tem alguns que defendem que essa passagem também é originária de Lucas. Essa passagem é de Lucas, né? Não é de João. Tiraram de Lucas e colocaram, enxertaram colocaram em João. Esse é o consenso. E outras testemunhas de localização confirmam a inautenticidade dos versículos. Finalmente, mesmo que alguém decidisse que o material é autêntico, tá? É autêntico, seria muito difícil justificar o ponto de vista que o material é autenticamente joanino, que as evidências provam que não é. As evidências internas provam que não é de João. Seria muito difícil justificar o ponto de vista que o material é autenticamente joanino. Há numerosas expressões e construções que não são encontradas em nenhum lugar em João, mas que são características dos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, principalmente o de Lucas. Tá? Aqui, ó. Então, possivelmente essa passagem da mulher adúltera é de Lucas e não de João. Por outro lado, não há muitos motivos para duvidar que o evento aqui descrito ocorreu, mesmo que ele, no início, em sua forma escrita, não pertencesse aos livros canônicos. Narrativas semelhantes são encontradas em outras fontes. Tá? Uma das bem conhecidas é reportada por Papias, um dos pais da igreja, né? E registrada pelo historiador Eusébio. É o relato de uma mulher acusada na presença do Senhor de muitos pecados. De muitos pecados. Não de um único pecado que está aqui, de adultério, né? Diferentemente da mulher aqui, que é acusada de apenas um pecado. A presente narrativa também tem um número de paralelos, alguns deles notados acima, com as narrativas dos evangelhos sinóticos. O motivo dessa inserção aqui pode ter sido ilustrar, né, o capítulo 7, versículo 24, e o capítulo 8, versículo 15, ou talvez a pecaminosidade dos judeus em contraste à ausência de pecado em Jesus. Tá? Em Jesus. Então, é de Acácio falando, né? Essa passagem não é de João. João não conhecia e não relatou no seu evangelho, mas foi colocada, foi enxertada, foi inserida aqui. Então, possivelmente, essa passagem é de Lucas. No capítulo 5, quando ele vai comentar lá sobre o tanque de Betesda, né? Se aquele anjo é real, se não é real,
tá? Você lendo a passagem, Cássio vai defender praticamente, né, que a passagem é real. João não está citando a lenda ali, mas João está narrando o que de fato aquelas pessoas de fato acreditavam. E não era só um tanque, era 2 tanques, tá? Era 2 tanques. Ele trabalha aqui também a arqueologia, né? Ele trabalha aqui a arqueologia. Então é um comentário maravilhoso, suntuoso, né? Eu vou parar por aqui que já tem 30 minutos. Então ele trabalha a crítica textual, ele trabalha a exegese, ele trabalha a hermenêutica e aplicando o texto também. Ele aplica o texto também. Então é um comentário maravilhoso, poderosíssimo, escrito e comentado por um dos maiores eruditos em Novo Testamento, que é o D.A. Carson. Então é um comentário, todos os comentários do capítulo 1 até o capítulo 21. É glorioso, é majestoso, é maravilhoso, tá? Para você que pensa um dia fazer exposições do Evangelho de João, esse livro tem que estar em sua biblioteca, tem que fazer parte da sua estante, tá bom? E se vocês gostaram de mais um vídeo, deixa aqui nos seus comentários, tá? Comente aqui, deixe o seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito e acionem o sininho para receber todas as notificações. Vocês estão vendo aqui um barulho porque está chovendo, está caindo pé d'água aqui terrível, tá? Então se inscrevam aí no canal, acione o sininho para receberem todas as notificações. Estamos chegando a 1000 inscritos. Quando chegar a 1000 inscritos, eu estarei fazendo uma live, né? Em especial em comemoração aos 1000 inscritos. Deus os abençoe. Até os próximos vídeos. You got that smile.